Multidão se reuniu em uma enorme carreata na frente da casa do presidente Jair Bolsonaro em Brasília, passando pela residência oficial do ministro Alexandre de Moraes. Um lindo buzinaço, orações, inclusive um bispo resolveu entrar na luta pela liberdade de expressão no nosso país em defesa do presidente Jair Bolsonaro. É claro que a Globo optou por não transmitir, mas eu, Felipe Lintz, consegui reunir os melhores momentos e aqui vou te mostrar tudo nos detalhes. Muita gente diz que não tem nenhum motivo para colocar Jair Bolsonaro atrás das grades, mas eu, Felipe Lintz, discordo e muito disso. Até porque existem sim motivos de sobra para Bolsonaro ir para a prisão. Eu digo isso porque Jair Bolsonaro não roubou. Jair Bolsonaro tem motivo para ir atrás das grades, pois não se corrompeu. Um homem que permaneceu íntegro, honesto, aliás, é íntegro e honesto. Defensor de valores como Deus, pátria, família e liberdade. Um homem que consegue arrastar milhões e milhões de pessoas nas ruas. Esse é o motivo pelo qual quer empreender Jair Bolsonaro. E sabendo disso, uma gigantesca multidão, de maneira voluntária, resolveu sair de casa neste domingo e fez uma linda homenagem a Jair Bolsonaro. E claro, um recado na porta da casa do Xandão. Fora Moraes! Fora Moraes! Fora Moraes! Fora Moraes! Aqui em frente ao condomínio do Bolsonaro, vou mostrar ali, só lá de Brasília. Fizemos a nossa carreata, muitos foram para casa, hoje é o domingo, mas essa grande multidão aqui na porta do Bolsonaro para dizer que nós só temos duas pautas nesse país. São fora Moraes e anistia já. Nós não temos outra pauta. Quem está tentando, parlamentares que estão tentando vender outra pauta de prerrogativa, de foro, esse não é o momento. Os senhores estão fazendo isso para desviar a atenção, mas o povo brasileiro não é besta. Nós estamos aqui lutando por anistia, pela liberdade do Bolsonaro. Olha aqui, pessoal, isso aqui é a prisão de Bolsonaro. Veja aí a polícia, ó. Filma aqui, ó. A polícia, veja aqui, tá vendo? Esse é o aparato na porta do Bolsonaro que o governador Ibanez e Alexandre de Moraes transformaram a casa desse homem em uma prisão, com humilhação, mas nós não vamos aceitar, vocês vão cair, o povo está unido nas ruas para derrubar vocês, aguarde o momento que isso vai acontecer e muito breve, nós não nos intimidaremos com vocês, seus canalhas! Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Na prisão, Lula, eu quero na prisão, Lula, eu quero na prisão. E ele vai concorrer, e quem quiser tirá-lo, vamos conversar no segundo turno, porque até o dia da urna, Bolsonaro é o candidato à presidência da República do Brasil. Se não fosse a presença de vocês, nós não teríamos essa carreata, não teríamos manifestação nenhuma. Deixar minha solidariedade ao presidente Bolsonaro, a Michele, a sua criança Laura, que estão violentados. Imagine você estar na intimidade da sua casa com a sua mulher, de repente o policial toca a campainha dizendo: olha, agora é hora de eu entrar, dá uma olhadinha no seu quintal. Isso é um absurdo. Começa no dia 2. É um julgamento que já está escrito desde quando o processo começou. A gente já sabe qual é o desfecho do julgamento. Os patriotas indo de encontro ao presidente Bolsonaro, prestar solidariedade a esse guerreiro, ao nosso capitão. As pessoas, a polícia, ela travou aqui o acesso de carro, porém as pessoas estão indo a pé. Olha lá a polícia fazendo a volta, possivelmente para querer nos impedir. Mas nós vamos passar. Aí, ó.
acontecendo agora aqui em Brasília. O povo indo de encontro ao presidente Bolsonaro, pouco dias do seu julgamento, mostrando que ele tem apoio, que ele não está sozinho. Você sabe, tudo que eu falo aqui no meu canal eu provo. Eu, Felipe Lintes, como vereador que sou, preciso ter credibilidade. Não à toa, resolvi trazer um dos seguidores daqui do meu canal que aproveitou a oportunidade de saber como que é possível faturar 100, 200, 300 ou até mais todos os dias com a internet através da inteligência artificial. Não é mesmo, Antônio? Fala um pouquinho aí. É isso aí. Muito prazer estar aqui com você. E hoje eu trouxe até a minha placa de faturamento de 50 mil reais. E isso é graças ao seu método que eu apliquei e vim faturando aí ao longo desses meses. E muito bom. Fui aplicando aquilo que você ensinou. Fui aprimorando ainda mais e consegui obter resultados aí extraordinários. Por isso eu quero te agradecer pessoalmente. Muito obrigado, Felipe, pela oportunidade. E show de bola, cara. Recomendo demais. Valeu, Antônio, obrigado. Então, pessoal, para você saber mais, fica até o finalzinho deste vídeo, porque chegou a hora de você ter a mesma vida, a mesma realidade, liberdade, é a palavra, né, financeira que o Antônio tá trazendo aqui para vocês. Então fica até o finalzinho deste vídeo, pois lá eu vou te explicar tudo nos detalhes. O movimento em torno da defesa de Jair Bolsonaro segue tão forte que até o bispo Dom Odair resolveu pedir orações ao nosso país. Desperta, Brasil! Desperta, Brasília! Desperta, Diocese de Formosa! Vamos orar, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, todo mundo, levantar as nossas mãos, orem comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ressuscitado e vivo no meio de nós. Ressuscitado e vivo no meio de nós. Ajuda-nos a ser a igreja que o Senhor quis neste mundo. A ser a igreja que o Senhor quis neste mundo. Para evangelizar. Para testemunhar. Diante de tudo que é ruim. Que nós não perdemos a esperança. Diante dos desafios. De tudo aquilo que fere a dignidade humana. Nós cremos. O Senhor derramará o teu Espírito Santo. Abundantemente sobre nós. Sobre o nosso Brasil. Que precisa tanto da tua ajuda. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, venha sobre vós a bênção que nos impede de ter fome, guerra, doença e o comunismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lindo demais, né? Agora a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: será que a Globo transmitiu isso que nós vimos? Será que a Globo dedicou pelo menos 30 segundos da transmissão dela do dia inteiro deste domingo, pelo menos até o momento que eu tô gravando este vídeo, 6 horas da tarde, para poder mostrar todo o movimento, a multidão que estava em Brasília, para mostrar um dos maiores bispos, se não o maior deste país, clamando por liberdade? A gente sabe efetivamente de que lado a tradicional imprensa do nosso país está. Não à toa, grande parte da imprensa, liderada pela Globo, é líder de verbas de publicidade do governo do PT. Então a gente não pode esperar, infelizmente, nada muito diferente disso. Lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. O título é Mais Risco Brasil. Como nós sabemos, nós vivemos no risco Brasil, né? O Brasil não tem segurança pública, não tem segurança jurídica, não tem segurança política. Isso tudo é risco Brasil. Não tem segurança tributária, porque toda hora estão calcando mais imposto. Agora o TCU está exigindo do ministro da Fazenda um equilíbrio lá equivalente a 30 bilhões, se não me engano, para tirar de onde, né? Então é essa coisa que a gente não sabe como é que vamos planejar um empreendimento para dentro de 5 anos, né? Então, daí o título, Mais Risco Brasil. Vou falar sobre um outro risco, além dos que já
conhecemos. Lula e Trump vão conversar em uma semana. Eu digo que Lula, para cumprir uma gracinha que ele fez, mas foi uma ameaça também, tem que levar jabuticaba para a Casa Branca, para mostrar que o Brasil produz coisas que o mundo inteiro não produz. O americano pronunciou na ONU um discurso sereno, mesmo depois da fala provocativa de Lula na tribuna. Aí encontraram-se brevemente. E aí vem a palavra do Trump. Ele parece um cara legal, gosta de mim, eu gostei dele, né? Pintou uma química, né? Marcamos um encontro, ele disse 2 vezes marcamos encontro para a semana que vem. Lula confirmou isso, disse que Trump veio na direção dele sorrindo, estava muito simpático e acha que pintou mesmo uma química. Não é a primeira vez que um presidente republicano gosta de se aproximar a Lula. Quando Lula foi à Casa Branca antes de tomar posse, já eleito, em seu primeiro mandato, George W. Bush confiou a Lula uma missão: que ele cuidasse da Venezuela, mas não se intrometesse na derrubada de Saddam Hussein. Já faz bastante tempo isso, vou revelar quem me contou, alguém que estava lá, Aloysio Mercadante, que ele disse, olha, eu vou invadir o Iraque e vou derrubar o Saddam Hussein. Brasil não se meta. Compensação, você cuide da Venezuela, eu não vou me meter. Lá daquele Chávez. Uma vez eu perguntei para o Zé Dirceu como é que estava administrando Chávez e o Zé Dirceu, em outras palavras, mas quis entender, né? A gente tem que tratar com cuidado um sujeito meio maluquinho, né? Maduro não está diferente. Lula deve ter se surpreendido com a abordagem de Donald Trump. E agora terá uns dias para acertar com Celso Amorim o tom da conversa. Moraes não foi mencionado. Ou seja, nada a ver com a Magnitsky. É a questão da tarifa de 50%. Questões econômicas. Por isso que Lula tem que aproveitar essa oportunidade de defender a economia brasileira, que é a economia brasileira que paga os impostos que sustentam o Estado brasileiro, do qual Lula é chefe. Então é uma grande oportunidade. Por isso ele podia começar fazendo um gesto simpático, leva lá um saco de jabuticaba, lá do Alvorada. Não? A holding familiar de Moraes, eu disse que Moraes não foi mencionado, a holding familiar de Moraes recebeu também a sanção da Magnitsky. O instituto chamado Lex é um trocadilho com lei em latim e, ao mesmo tempo, é um diminutivo de Alexandre, Lex. Tanto que o Lex Luthor se chama Alexander Luthor, o grande vilão das histórias do super-homem, né? Se a gente olhar, se vocês olharem aí na rede social, os últimos cartoons, desenhos do Lex Luthor, meu Deus, parece uma foto de Moraes. Na ampliação recente da Magnitsky, teria a família de Moraes que ser punida por causa do chefe, como a família de Oswaldo Eustáquio foi? A letra fria da lei diz que são atingidos todos os que se relacionam com o sancionado, pois poderiam ser usados como alternativa financeira. O secretário do Tesouro, que é o ministro da Fazenda dos Estados Unidos, que é quem aplica a lei, ao ser perguntado pela Reuters por que sancionar a advogada Viviane, que toca o escritório do casal, respondeu que onde há um Clyde, há uma Bonnie. Referia-se à dupla de assaltantes de bancos dos anos 30, Bonnie and Clyde, que foram retratados num filme com Warren Beatty e Faye Dunaway. Não sei se vocês viram o filme. Eu vi. Um filme... aqueles policiais mesmo, eles são mortos no fim, metralhados. E a propaganda do filme no Brasil distribuía um plástico para botar no vidro do carro, imitando uma rajada de balas. O nome do filme era Rajada de Balas. Em outros tempos, eu era
presidente do centro acadêmico, na PUC, e tinha no meu carro. E um dos enganos do DOPS foi pensar que aquilo era uma rajada verdadeira de balas. No mesmo dia, mais autorizações para entrar nos Estados Unidos foram canceladas. Naquele dia do discurso lá da ONU, do Lula e do Trump. Do advogado-geral da União, que ficou conhecido como Bessias, por causa daquele telefonema da Dilma, dizendo que tinha feito um ato para nomear o Lula ministro, algo assim, para ele não ser preso. E do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, que ficou conhecido pelo cochicho no ouvido de Moraes, missão dada, missão cumprida, que o microfone de Moraes pegou e todo mundo ouviu. Ficou todo mundo querendo saber qual era a missão dada, que foi cumprida. Esse ministro Benedito Gonçalves representava o Superior Tribunal de Justiça como ministro do Tribunal Superior Eleitoral. O desembargador Ayrton Vieira, que ficou famoso por exigir criatividade de Eduardo Taliaferro para sancionar a Oeste. Ele também perdeu o visto americano, entre outros. Tudo isso na véspera do discurso de Lula, como manda a rotina atual, anual da abertura da Assembleia da ONU. Como o Brasil presidiu a primeira Assembleia da ONU, quando ela foi criada, logo depois da Segunda Guerra, ficou tradição. O presidente do Brasil é que abre a Assembleia da ONU, a Assembleia Geral, que são as reuniões de trabalho de todo mundo. Lula já estava nos Estados Unidos quando a ampliação das sanções foi anunciada. Recusava-se a falar com Trump. Mas agora, ou conversa, ou deixa clara a sua posição. Vai falar sobre as condições da retirada das tarifas de importação de produtos brasileiros. Vai ter que falar sobre o Ocidente, o distanciamento do Ocidente. Interessante que ele foi lá para depois foi para uma reunião chamada Em Defesa da Democracia. Só que ele jurou defender a Constituição e não faz nada, porque o Supremo o descondenou, né? E ele acha que está devendo para o Supremo, então não fala nada a respeito. Eu estou falando sobre isso aqui no artigo. Enquanto isso, na Câmara, o presidente Hugo Mota diz que é preciso tirar as pautas tóxicas, que seriam as grandes questões que mobilizam o país, como anistia e militância do Supremo, assim como a timidez do poder mais poderoso, que é o Legislativo. Ou seja, Mota empurra o que está em ebulição para debaixo do tapete. Aí, sem a válvula do debate, a pressão vai aumentar e pode explodir a panela de pressão. E aí é o risco de um 8 de janeiro turbinado. De Brasília, Alexandre Garcia. O domingo começou em chamas políticas. Uma multidão tomou conta dos portões da casa de Jair Bolsonaro, enquanto caminhoneiros de várias partes do país rumam em peso para Brasília, exigindo a tão falada anistia. O clima é de tensão e ruptura. A resistência mostra que não será calada. E a narrativa oficial já começa a tremer diante da pressão popular. Este é mais um divisor de águas na batalha pela memória e pela verdade no Brasil. O povo, cansado de perseguições seletivas e da manipulação descarada, resolveu ocupar os espaços que a elite tenta blindar. É a prova viva de que a chama da luta segue acesa e que a história não será escrita